Olá, nessa nossa terceira aula nós trataremos da primeira lei de Kirchhoff. Nós já víamos tanto nas aulas no YouTube quanto no nosso encontro presencial conectado a primeira e a segunda lei de Ohm, né, que são os princípios mais básicos e elementares dos circuitos elétricos. Kirchhoff, que foi outro físico alemão, ele também tem duas leis atribuídas ao seu nome, né, a primeira e a segunda lei do Kirchhoff, e a primeira lei de Kirchhoff será a que a gente vai tratar hoje. A primeira lei de Kirchhoff, ela enuncia o seguinte, que o somatório das correntes que entram em um nó é igual a zero, né? Então, K igual a 1 até N, sendo que o índice I é a corrente K, então, ou seja, nós temos aqui N correntes em um nó, e a soma dessas N correntes, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser igual a zero. Tá? Então, para esse circuito aqui de baixo, eu enuncio o seguinte, que as correntes que fazem parte do nó A, ou seja, esse circuito aqui é um circuito paralelo, né? A soma dessas correntes vai ser igual a zero, ou seja, eu tenho uma corrente entrando e duas correntes saindo. Dessa forma, eu já posso até dar uma alteradinha aqui na equação e descrever assim, ó, que a corrente total no nó A é igual à soma das correntes que estão saindo do nó A. Eu tenho uma única corrente entrando, então o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Eu tenho uma única corrente entrando no A e duas correntes saindo. Então é bastante simples, tá, pessoal? A escrita matemática, ela assusta um pouquinho no começo, mas é bastante simples. Então, o somatório das correntes que entram no nó de um circuito. E o que é um nó? Um nó é uma parte do circuito onde existe uma derivação, né? Então, pelo menos três ligações num único ponto. Aqui, por exemplo, se eu fizer um ponto, eu vou ter uma corrente entrando e uma corrente saindo, né? E essa corrente vai ser IR2. Então não faz sentido nenhum eu calcular isso, mas aqui eu tenho duas correntes saindo do meu circuito e somente uma entrando. E como dá para a gente observar, esse circuito aqui é bem interessante, né? Então eu tenho 12 volts na minha fonte, perfeito? E essas duas resistências R1 e R2 estão em paralelo com a fonte, ou seja, eu tenho uma ligação elétrica aqui, ó, tanto em R2 quanto em R1 do polo positivo, e uma ligação elétrica tanto do R1 quanto do R2 do polo negativo dessa minha fonte. E o que isso significa para nós? Significa que a tensão a qual R1 e R2 estão submetidas é exatamente igual, né? Então, a tensão no resistor R1 e a tensão no resistor R2, elas são iguais, são 12 volts, perfeito? E a corrente de R1 e R2, ela é diferente da corrente total, exceto se uma dessas resistências fosse igual a zero, né? Então, se a resistência fosse igual a zero, a corrente ia tender ao infinito. Mas essas duas resistências elas são iguais. Então, isso nos permite afirmar que a corrente em R1, que eu chamei de IR1, e a corrente em R2, que eu chamei de IR2, elas são iguais. Basta a gente calcular. Então, vamos fazer isso agora. A corrente IR1, ela é 12 volts dividido pela resistência. Então, muito simples. Eu já trouxe esse exemplo aqui para a gente não ter muitos cálculos e aprender realmente a questão da teoria. Depois teremos exercícios para fixar esses elementos aí. Tá? E o IR2 vai ser a mesma coisa, perfeito? Então vai ser 12 volts dividido por 1 ohm. Então teremos 12 amperes também. Então se veja, a gente está trazendo elementos lá da primeira e a segunda lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm não muito, mas a primeira lei de Ohm a gente está trabalhando aqui. Então perceba, eu já encontrei IR1 e encontrei IR2, mas eu quero saber qual que é a corrente total do meu circuito. Então, para não precisar fazer o cálculo de
associação de resistores, eu vou utilizar essa equação aqui. Somatório das correntes que entram no nó, ou seja, somente I total, é igual ao somatório das correntes que saem do nó, IR1 e IR2. E aqui nos parece que faz muito sentido, né? A corrente ela sai do polo positivo da bateria, ela chega no nó. E depois desse nó, ela se divide para IR1 e IR2. Se tivéssemos aqui resistências cujas amplitudes fossem diferentes, aí teríamos correntes diferentes. No entanto, aqui essa corrente ela se divide perfeitamente, né? Então, aqui já fica bem simples a gente ver qual que é a corrente total. Então, eu divido metade para cá e metade para cá. Essa corrente I total vai ser igual a IR1, que é 12, mais 12. Então, nós temos 24 amperes na nossa corrente total, tá? Existe uma outra forma da gente resolver esse exercício, descobrir a corrente total, empregando a associação de resistores. Nós já vimos na nossa aula uma pequena associação de resistores em série, né, que é muito simples, você somente soma os resistores. E aqui, aproveitando a nossa oportunidade, eu vou fazer esse cálculo de uma outra forma para a gente ver se realmente esses cálculos eles batem, né? Então, eu vou substituir os dois resistores ali por um só. Então, hoje eu tenho isso daqui, ó, tá? R1 e R2. Vou fazer novamente. Então, tenho aqui o R1 e aqui eu tenho o R2. Então, eu vou transformar esses dois resistores num resistor equivalente, tá? Aqui R1 e aqui R2. E como que eu faço para fazer esse resistor equivalente? Existe uma fórmula. A resistência equivalente em paralelo, ela é obtida da seguinte forma: R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, é o produto pela soma. E depois nós temos uma fórmula específica para quando temos mais que dois resistores em paralelo, tá? É uma fórmula que a gente não utiliza muito, mas é importante também conhecê-la. Então temos essa fórmula aqui: resistência equivalente é igual a resistência 1 vezes resistência 2 dividido por resistência 1 mais resistência 2. Tá? A resistência, quando ela está em paralelo, pessoal, isso é muito bom vocês anotarem aí. Quando tem uma resistência em paralelo, duas resistências em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor que a menor. Então, se eu tenho R1 vale 1 ohm e R2 vale 4 ohms, a minha resistência vai ser menor que a menor das duas. Tá? Por que disso? Porque quando eu coloco duas resistências em paralelo, eu ofereço dois caminhos para a corrente passar. Então, se eu tenho um caminho aqui que é de 1 ampere, ou melhor, de 1 ohm, e eu tenho outro caminho, e esses dois caminhos postos em paralelo, eles vão dar uma vazão maior de corrente, um fluxo maior de corrente, igual dois canos d'água. Aqui eu tenho um cano d'água muito grosso e aqui eu tenho um cano d'água um pouco mais fino. Mas a soma desses dois canos d'água, eles vão me dar uma vazão de água maior aqui na corrente total. Então, por isso que quando eu tenho dois resistores em paralelo, por menor que um deles seja, ou por maior que um deles seja, a minha resistência equivalente vai ser sempre menor que o menor. Então, isso nós vamos observar nesse nosso exemplo aqui. Tá? Então, R1 vale 1, então vamos fazer
o nosso cálculo para a resistência equivalente desse nosso circuitinho. Resistência equivalente. R1 vale quanto? 1. R2 vale quanto? 1. E embaixo a mesma coisa. R1 vale quanto? 1. E R2 vale quanto? 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 mais 1, 2. Então, a nossa resistência equivalente vai ser 0,5 ohms. Então, nós, quando colocamos as duas resistências em paralelo, a gente dobra a capacidade da corrente passar, né? Então, se tivéssemos somente 1 ohm aqui, a nossa corrente total seria 12 amperes. Agora, quando nós temos dois em paralelo, é a mesma coisa que se puséssemos duas vias numa rodovia. Uma via só passa somente um carro por vez. Duas vias, ou melhor, né, uma pista dupla, passam 2 carros por vez. Então a gente está dobrando a capacidade do nosso circuito de circulação de corrente, tá bom? Então isso faz muito sentido. Quando eu boto duas correntes em série, ou duas resistências em série, elas se somam. Quando eu boto duas resistências em paralelo, né, elas se comportam dessa forma aqui. Então é o produto pela soma. Então nós temos uma diminuição na resistência e um aumento na corrente. Então isso a gente já vai observar. Nós temos ali na nossa fonte 12 volts, né? Então a gente vai calcular agora a corrente total direto, porque o meu circuito ficou dessa forma. Então eu vou reescrever meu circuito. Como que o meu circuito elétrico ficou depois de eu fazer esse cálculo de resistência equivalente? Então meu circuito elétrico ficou assim, ó. Aqui eu tenho a fonte, ela não se altera, tá? E o meu circuito ficou assim, ó. Poxa, professor, esse daí eu já sei calcular. A gente viu lá na primeira e na segunda aula como que se calcula. Então aqui eu tenho resistência equivalente e essa resistência equivalente é igual a 0,5 ohms, tá? E qual que é a corrente que está passando por isso aqui? É a corrente total, né? Então aqui eu tenho a corrente total e essa corrente a gente já pode calcular usando simplesmente URI. E a minha fonte é de 12 volts, tá? Então vamos calcular a corrente total lá, pessoal. Eu tenho então uma equação, tenho uma única incógnita, que é o I total, então eu posso resolver com tranquilidade. I total é igual a 12 dividido por 0,5, que é a nossa resistência equivalente. Então agora vocês vão ver quanto sentido faz os cálculos que fizemos até agora. Qual que é a corrente total? 24 amperes. Então utilizamos duas formas diferentes. Utilizamos aqui a primeira lei de Kirchhoff, enunciando que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Ou o somatório de todas as correntes de um nó é igual a zero. Então calculamos aqui a corrente total é 24 amperes. Eu escrevi aqui 2, mas é 24. 24 amperes. E aqui embaixo temos o cálculo da resistência equivalente. Tenho duas resistências em paralelo, o produto pela soma dá uma resistência equivalente. Então eu simplifico o meu circuito de tal forma que eu obtenho a resistência equivalente e a partir dela eu consigo calcular direto a corrente total, tá bom? Então aqui nós já vimos alguns requisitos bem interessantes para calcular circuitos que são mais complexos que isso daqui. Tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, uma resistência aqui e outra em série, como que eu calculo? Né, os circuitos mistos que a gente chama. Então, agora eu vou retomar, eu vou calcular eu vou fazer o cálculo de um circuito em série, tá? Só para a gente relembrar, fazer o cálculo de corrente no circuito série. E realizarmos também a corrente total. Na verdade, a corrente em um circuito paralelo ela se divide.
e a tensão permanece a mesma, quer sejam quantos resistores forem. No circuito série é o contrário. A tensão ela se divide e a corrente permanece a mesma para todos os elementos desse circuito. Então aqui eu tenho a fonte de tensão, vou botar 6 volts. Opa. Deixa eu refazer aqui. Então vou colocar lá. E aqui eu tenho duas resistências, R1 em série com R2. 6 volts é a tensão da fonte. E as minhas duas resistências eu vou colocar 1 ohm para cada uma delas. Pessoal, lembrando vocês que nós teremos mais um encontro essa semana pelo Microsoft Teams e a gente vai realizar esse encontro também na sexta-feira. Praticamente o mesmo horário que o encontro da semana passada. Nós realizaremos esse encontro às 13h30. Então, mais ou menos o horário da aula que a gente teria se fosse presencial. Perfeito? Então, só deixa eu redesenhar aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor o circuito. Resistência 1, resistência 2. E por último aqui nós temos a corrente total. Aqui é muito simples de calcular, né? Então, como que nós fazemos? A resistência total, para calcularmos a corrente total, é pura e simplesmente a soma dos dois resistores. Então temos R1 mais R2. Perfeito. Então R1 mais R2. Então a resistência total para nós ela fica igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então percebam qual que é a diferença. Quando eu boto duas resistências em série, elas se somam e ela dificulta ainda mais a passagem de corrente pelo circuito. Então vocês vão observar aqui o que vai acontecer. O nosso circuito realmente ele vai ter uma corrente dividida. Tá, eu botei 6 volts aqui, mas eu poderia até colocar 12 para que ficasse mais claro para você, mas não tem problema. Então aqui a corrente total agora, ela vai ser 6 dividido por 2. 6 volts dividido por 2 ohms. Então temos 3 amperes. Se porventura tivéssemos colocado essa mesma configuração de circuito na fonte de 12 volts, que era do circuito anterior, nós teríamos a metade da corrente, né? Então, ou melhor, 1/4 da corrente. Nós teríamos 6 amperes e não 24, como na configuração do circuito paralelo, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês aproveitarem o tempo de vocês, deixar aqui alguns exercícios e outros exercícios eu vou encaminhar lá no grupo e vou deixar também no portal. Os exercícios já estão prontos. Vocês resolvem eles e daí depois a gente soluciona no nosso encontro da sexta-feira. Vou deixar aqui. Vou deixar esse exercício aqui. Um exercício série. Um circuito série. A gente não vai trabalhar ainda com circuitos mistos, tá? Porque daí a gente vai precisar de mais uma teoria, que é a lei das malhas, que trata cada circuito como um sistema independente e cada circuito tem sua incógnita. Uma equação por circuito, só que desse daí a gente tem que utilizar cálculo matricial para conseguir resolver. É um pouquinho mais complicado, mas não deixa de ser divertido. Ok, então aqui nós temos essa configuração, 3 ohms para R1 e 3 ohms para R2. Tá? Calcule isso daqui, depois nós vamos calcular juntos.
em sala de aula no nosso encontro na sexta-feira. E aqui um outro circuitinho para vocês aproveitarem, fazer o cálculo. Pessoal, eu vou lembrar uma coisa bem importante para vocês. Todos os conhecimentos que nós estamos adquirindo, eles vão se complementando. Então, agora nós estamos utilizando elementos lá da primeira lei de Ohm, perfeito? Que é o cálculo de corrente no circuito elétrico e como que é o comportamento desse circuito e a relação entre corrente e tensão. Então aproveitem bem essas aulas, façam os exercícios. Não é muito complicado, pessoal, mas se deixarmos passar muito tempo, a gente acaba não conseguindo absorver tudo o que precisa para resolver bacana, tá bom? Então aqui corrente total, essa daqui eu vou chamar de corrente IR1, e aqui eu vou chamar de corrente IR2, tá? O valor dos resistores eu vou deixar igual aos anteriores, então R1 é igual a 3 e R2 vai ser também igual a 3, tá bom? Então eu vou mandar junto dessa aula, amanhã mesmo, terça-feira após o feriado, quarta-feira após o feriado, perdão, eu vou mandar mais atividades para vocês resolverem, tanto das aulas que já se passaram, quanto dessa que estamos trabalhando hoje. Perfeito? Então aqui nós encerramos o nosso encontro de hoje. Vocês têm bastante coisa para fazer, resolvam esse exercício. Resolvam os demais exercícios, eu vou passar um material para vocês também. E nos vemos aí na quinta-feira. Até mais.